perispírito. E ela pergunta o seguinte, perispírito faz parte da criação de Javé? Ou também faz parte de qualquer criação que exista espírito? Vou fazendo uma por uma, porque são várias pequenas questões, ou você acha melhor fazer todas? Pode fazer todas. Aí ela diz o seguinte, sendo o perispírito... É sobre o mesmo assunto. É o mesmo né? assunto, Perispírito. tudo é perispírito. Ele fala, sendo o perispírito semimaterial, ele também é influenciado pela criação de Javé, ou pelo próprio Javé, tal como o nosso corpo material. No caso, o corpo material, como o do globo terrestre, é quem faz com que esta influência não seja maior? Neste caso, repito, neste caso, o corpo material tem mais influência sobre o corpo semimaterial do que o espírito, em se tratando da influência que este universo exerce sobre os espíritos atualmente pertencentes a ele, assim como a influência de seu criador, o Senhor Javé? Aí elas falam assim, ufa, na verdade, o que quero saber é sobre o perispírito dentro e fora da criação de Javé. Contigo. A nossa irmã Marta também foi muito fundo no assunto. É uma pergunta muito interessante. Eu vou tentar comentá-la ou respondê-la na medida em que posso. Mas assim, o perispírito não faz parte da criação de Javé. Javé não tem a menor responsabilidade ou mesmo conhecimento sobre essa questão. Tudo que Javé e os seus anjos percebem é o nível material de cada uma das dimensões que faz parte da criação de Javé. Mas essas dimensões, todas elas têm existência, entre aspas, material, apenas em dimensões diferentes. Então a questão toda do perispírito, quando a espiritualidade superior se viu, entre aspas, obrigada a fazer com que espíritos tivessem que assumir corpos primitivos, e aqui falo não só dos corpos animalizados, que já é um subproduto tardio da história do universo, mas no início os corpos que surgiram seriam totalmente surpreendentes para a gente, porque não tem nada a ver com o corpo carnal. É um problema muito mais sério. E era ainda muito mais difícil para a espiritualidade imantar espíritos puros como sagrado nos seus íntimos, mesmo naquele tipo de corpo. Então, o que nós chamamos de perispírito, e os espíritos codificadores, através de Kardec, também usaram a nomenclatura que era possível na época, dizendo que era uma espécie de laço, que do mesmo jeito que o fruto tem aquela camada que envolve, então o espírito, quando é obrigado a viver em mundos mais materializados, mais primitivos, em universos cuja vibração é meio primitiva, ele então, para poder interagir com o tipo de vibração que ali ocorre, ele cria uma espécie de uma vestimenta transitória, de um laço, de um transitório, e o perispírito, então, é uma espécie de subproduto da interação mental de um espírito que vai ocupar um corpo vivo, seja esse corpo vivo capaz de ter pensamentos ou não, e aí entra toda aquela simbologia de sonho, de psiquismo desperto, de instinto e de inteligência pensante, racional, com razão filosófica, mas pouco importa. Na hora em que uma mônada espiritual, que traz em si o sagrado, vai ter que se imantar num corpo de um vegetal, num corpo de um animal, ou outros tipos de corpos que nós nem imaginamos na condição terrena, essa atitude mental, na hora em que é obrigada a agir de forma como se estivesse provocando um atrito desse tipo de materialidade primitiva, surge então como subproduto da atitude mental, que termina envolvendo o tipo de fluido, o tipo de fluido que o planeta oferece, ou o universo oferece, ou seja lá onde ele esteja mergulhando oferece. Então é a combinação da atitude mental de querer se prender a um novo corpo, com
o fluido universal, ou fluido planetário, ou fluido galáctico, dependendo da localidade onde esse espírito vai acontecer em termos de matéria, é que surge esse tipo de laço para forçar a imantação do espírito ao corpo que vai existir. Então, o perispírito sempre é produto da necessidade do espírito de mergulhar no mundo material, e é essa necessidade que provoca uma espécie de tecnologia espiritual que faz com que esse laço perispiritual passe a acontecer enquanto ele estiver necessitando de uma vestimenta transitória. Quando o espírito não mais necessita de uma vestimenta transitória, seja essa vestimenta transitória esse corpo carnal, um outro corpo qualquer desse universo, ou de outras dimensões, ou de outros universos, aí, quando o espírito não precisa mais de uma vestimenta transitória, ele também não necessitará de um perispírito. Ele poderá existir livre, unificado à deidade, unificado ao circuito divino. Mas quando ele sai desse circuito para viver transitoriamente uma situação, aí ele necessita de uma vestimenta, e para ter essa vestimenta é necessário essa ligação que nós chamamos de perispírito. Então, fora da criação de Javé, como a nossa irmã bem colocou, é também necessário perispírito, já que ela dentro a gente já sabe o que é. Fora, aí depende do que a nossa irmã Marta quis dizer. Se o fora, ela se refere a outros universos em que se pressupõe corpos transitórios, sim, será sempre necessário. Mas se o fora do universo de Javé, ou da criação de Javé, quer dizer outras dimensões que estão vinculadas a esse universo ou a outros universos, sim, porque essas criações também estão fora do padrão da espiritualidade superior, pois o espírito só não necessita desse tipo de envoltório, repito, quando ele está se expressando naturalmente no nível, vamos assim dizer, da espiritualidade superior, que é a nossa pátria natural. É como se lá nós não precisássemos nos vestir de nada, porque lá nós somos unificados à deidade. Então, o perispírito, tão bem explicado pela revelação espiritual, ele é o laço que une os nossos espíritos aos corpos transitórios. No caso da criação de Javé, isso é algo fantástico, no sentido de que, se não fosse criado esse mecanismo, o universo de Javé não teria vida, porque os espíritos não poderiam ser imantados aos inúmeros tipos de corpos que foram criados ao longo desses 13,7 bilhões de anos. Nós percebemos que Javé não tem acesso, e não foi ele que criou esse tipo de laço obrigatório. Ele tem muito poder. Ele e todos os seus anjos, dependendo a que classe pertençam. Mas o poder de todos eles só diz respeito à criação material. Só diz respeito a essa forma como nós entendemos a chamada matriz quântica, os chamados létrons e quarks que formam os prótons, nêutrons e elétrons, que por sua vez formam os átomos, que por sua vez, quando juntos, formam moléculas, e por aí vai. Quando o espírito é obrigado a trabalhar uma atitude mental que irá produzir uma forma holográfica do seu conteúdo kármico em torno dessa matéria que irá criar um novo corpo, é nesse sentido que o perispírito passa a surgir automaticamente e, repito, sempre alicerçado no fluido de cada experiência que o espírito vai ter nesse mundo ou naquele mundo. E como os espíritos dizem, cada fluido de cada mundo tem o seu tipo, tem a sua tipologia. Por isso que difere de um mundo para outro os tipos de corpos, e às vezes então os perispíritos também são distintos.
Qual é a lição que nós devemos carregar disso? Quando cada um de nós, ao viver aqui na Terra, na hora que nós vamos dormir, na hora que o nosso corpo físico pega no sono, o nosso espírito naturalmente sai do corpo. A forma com que ele sai é determinada pela atitude mental do espírito. Então, se a atitude mental do nosso espírito for totalmente apegada a essa vida que estamos tendo, se nessa vida nós temos uma preocupação excessiva com algum apego em relação a alguma coisa, é inevitável, na hora que o nosso espírito sai, ele sai e o perispírito assume a fisionomia dessa vida atual. Mas assim que nós saímos, se nós nos encontrarmos com alguém que foi nosso companheiro de uma vida passada e nós tenhamos débitos espirituais para com esse alguém, o nosso perispírito imediatamente se transforma na condição humana que tivemos diante daquele espírito. Como também ao contrário, se o nosso espírito for equilibrado e desapegado, a forma que ele assume é a que a sua atitude mental mais gosta, é a forma que ele mais gosta de ter existido aqui na Terra ou em outros mundos, caso ele tenha tido experiências pregressas em outros mundos. Em resumo, o perispírito ele é sempre acionado pela nossa mente espiritual. Desde quando ele é criado, quando a nossa mente mergulha em algum tipo de universo, e a partir daí também continua sendo a nossa mente que determina a forma que ele vai ter. O modo como nós nos portamos à espiritualidade, não há disfarces, porque é uma relação natural. Se a nossa mente espiritual está doente, o nosso perispírito aparece doente. Se a nossa mente espiritual está sadia, o nosso perispírito é sadio. Aqui na Terra, nós podemos ser o mais falso dos homens, mentir, isso, aquilo, outro, e enganarmos muita gente durante muito tempo. Mas na hora em que nós perdemos esse corpo carnal, na hora em que esse corpo carnal morre, o nosso espírito sai e aí não tem disfarce. Porque a mente espiritual que fica disfarçada, escondida por trás de um cérebro terreno, e aqui nós escondemos os nossos pensamentos, escondemos os nossos sentimentos, mas quando nós largamos esse corpo animal, nós perdemos, entre aspas, essa vantagem de podermos disfarçar. É indisfarçável a situação de cada espírito na espiritualidade. E o perispírito é quem dá esse retrato, é quem, de forma automática, mostra a face de cada um de nós lá na espiritualidade. Quando nós não precisamos mais ter caras e rostos e feições, quando nós nos identificamos com o Pai amantíssimo, nos tornamos um com Ele, quando não mais precisamos de egos transitórios, aí a gente também não precisa mais de perispírito, pois que seremos membros, elos desse circuito, dessa corrente maravilhosa. Mesmo quando já estamos com a nossa mente espiritual sadia, e ainda assim estamos também mergulhados num corpo carnal em missão, se não nos apegarmos a nada e se nós não ficarmos afetados pelas coisas do mundo, poderemos viver ao fim da vida, como Jesus disse, eu venci o mundo. Vencer o mundo significa passar por ele sem se manchar durante essa passagem, mantendo o seu coração de criança, o seu coração limpo, assim a nossa atitude mental também é limpa, sadia, e mesmo estando mergulhado lá no inferno, ainda assim estaremos limpos, e o nosso perispírito sempre traduzirá isso. Em resumo, o perispírito que temos depende da atitude mental que produzimos. Mas, quando na espiritualidade superior, de fato não precisamos de perispírito nenhum. Mas ao dela sairmos para mergulharmos transitoriamente em algum tipo de situação existencial, aí sim, iremos sempre precisar de mim. Deixo, portanto, essas reflexões para os queridos irmãos e irmãs que com tanta paciência sempre nos escutam nas noites de domingo. Nós temos 7 minutos.
E eu tenho uma outra questão aqui. Eu já ia terminando o programa, porque na minha conta aqui eu já estava se extinguindo. Nós temos aqui 7 minutos ainda. Então eu tenho uma questão aqui do Mendonça, aqui de São Paulo. E ele diz o seguinte, ele mandou uma série de questões, uma delas inclusive uma parte delas foi respondida pela primeira resposta que você deu hoje, mas ele tem uma questão que diz o seguinte: aonde nasceu Jeová ou Javé? Para você terminar o programa com a pergunta do Mendonça, que você sabe como é, não é? O nosso querido irmão Mendonça não é fácil. As perguntas dele, a pergunta que o nosso irmão Antônio fez hoje, numa certa palestra, o Mendonça fez algo bem parecido, né? Aonde nasceu nosso irmão Javé? Aí é complicado, Mendonça. Nós estamos ainda escrevendo e não sabemos se o que estamos entendendo está correto, mas quem nos dá uma pista sobre essa questão, e aqui eu não vou me referir ao que as revelações que me têm sido feitas nesse sentido, eu vou só me referir ao que já foi revelado à Terra em relação a esse assunto. E nós só podemos entender a possível origem de Javé partindo do estudo da Trimurti hindu. O que é a Trimurti hindu? É a trindade do panteão dos deuses hindu. É aquela história, aqui já falamos de Brahma, Vishnu e Shiva. O problema é que na Índia hoje existem seguidores de Vishnu, os Vaishnavas, e os Shivaístas, os seguidores de Shiva. Hoje em dia não tem mais seguidor de Brahma, o que muito entristece Javé, por sinal, que é o mesmo Brahma. Mas no início de tudo existiam os Brahmanes, os sacerdotes que eram seguidores de Javé, seguidores de Brahma, né? E o problema é que essa informação ficou sendo disputada por essas três correntes, já que cada uma dessas correntes diz que o seu Deus é o maior dos três. Os seguidores de Shiva afirmam que Shiva é não só o destruidor, mas foi o criador também de tudo, que ele apenas ajudou Brahma, mas ele criou mais do que Brahma. Já os seguidores de Vishnu dizem que não, que Vishnu foi o grande arquiteto do universo, e sem o verbo, nem Deus teria criado. Então Vishnu é o verbo da criação, fazendo aqui um paralelo com o Evangelho de João, quando ele dizia que no início o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem o verbo nada do que Deus fez teria sido feito. É mais ou menos o que os seguidores de Vishnu dizem. Mas a grande pista, quem nos dá é também os seguidores de Vishnu, quando dizem que Brahma surgiu numa flor de lótus a partir de um sonho de Vishnu ou do umbigo de Vishnu. Ou seja, Brahma é situado como sendo uma espécie de filho de Vishnu. Brahma, ou o Senhor Javé, ele é apontado então na tradição védica, na tradição dos Upanishads, dos Puranas, como sendo uma divindade criada a partir de outra divindade, e não da deidade. É como, nesse sentido, se Brahma fosse uma divindade menor do que Vishnu, menor do que Shiva. Mas aí é que está o problema. Como Hermes Trismegisto dizia, nós só podemos compreender os próprios semelhantes. O homem só pode compreender o próprio homem. Já não consegue compreender uma formiga, mesmo se achando mais evoluída que uma formiga. Mas nós não podemos compreender uma formiga. Por que a formiga age desse jeito? Só quem compreende a natureza de uma formiga, se é que ela compreende. Nós não compreendemos. Nós podemos estudar o comportamento da formiga, mas compreender a sua natureza é complicado. Do mesmo modo, também não podemos compreender a natureza desses seres divinos, nem muito menos a natureza problemática de Javé. Nesse sentido, estamos aqui falando bobagem, porque estamos comparando coisas que não deveríamos comparar. Na hora em que dizemos que os seguidores de
Vishnu, dizem que Brahma é uma divindade menor que foi criada por Vishnu. Mas eu só estou falando isso tentando dar uma pista para os nossos irmãos e irmãs diante da pergunta do nosso irmão Mendonça. Então, em tese, Javé ou Brahma teria surgido num certo setor do que chamamos de paraíso, né? Mas como filho ou como produto de um processo divino, não advindo da deidade pessoalmente, mas sim de uma outra divindade. E parece que essa outra divindade e outras divindades terminaram mergulhando no universo criado por Javé, porque também se sentiram corresponsáveis pela atitude impulsiva, pela doença do primeiro impulso e do impulso mental incontrolável desse ser chamado Brahma. É o que posso dizer por enquanto sobre o tema. E isso será melhor esclarecido e melhor explicado no futuro. Por enquanto, são essas pequenas sementes de reflexão sobre o tema que nós podemos ofertar. No livro O Drama Cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, eu tentei falar um pouco a respeito disso. Está saindo aí o drama terreno de Javé, em que eu falo também um pouco mais sobre isso. Mas no livro Xadrez Cósmico, que mergulhe na escuridão, que talvez um dia sejam publicados, aí esse assunto será melhor tratado, penso eu, com a devida autorização dos leitores. Deixo, portanto, um abraço fraterno para todos os nossos irmãos e irmãs e peço desculpas pelas imprecisões e possíveis equívocos aqui ditos. Rogo que as nossas palavras sejam tidas somente como semente para a reflexão, jamais como verdades postas ou absolutas, porque somente com o passar das décadas e dos séculos é que nós, seres humanos, iremos descortinando mais e mais painéis da verdade maior que responde pelo amor e pela existência eterna. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.